E aí, galerinha, vamos lá continuar nossos estudos. Bem, na aula anterior nós falamos um pouco sobre os tipos de fontes, mas falamos com relação ao seu brilho e luz, no caso com a produção da luz, se ela produz ou não, se ela tem uma luz própria ou não, ok? Ainda falando dos tipos de fontes, agora nós vamos falar com relação ao tamanho. Basicamente, existem dois tipos de fonte com relação ao tamanho que são importantes, que é quando a fonte é muito pequena e quando a fonte ela tem um certo tamanho considerável. Como assim? O primeiro tipo de fonte que é importante para a gente são as que são chamadas de pontiforme ou pontual, ok? Vou colocar assim, ó, pontual é o termo mais comum. Pontual. O que vem a ser uma fonte pontual? Uma fonte pontual é qualquer fonte de luz, ok? Aquela primária, certo? É uma fonte primária, a gente está falando no caso das fontes primárias, aquela que produz a sua própria luz. No caso, é qualquer fonte que possa ser representada por um ponto. Então, vou colocar aqui, ó, pontual. Ela vai ser representada o quê? Eu tenho um ponto, certo? E aí, com esse um ponto, a luz que ela produz é emitida para todas as direções. E aí eu teria isso aqui, ó. Ela emite luz para cá, ela emite luz para cá, ela emite luz para cá, para cá, para cá, para cá, em todas as direções. Essa é a característica da fonte pontual, ok? Uma coisa importante é que o que a gente vai definir como sendo uma fonte pontual? O que na vida real é uma fonte pontual? Qualquer fonte de luz, por exemplo. Eu tenho aqui essa lâmpada, ok? Digamos, essa lâmpada pode ser considerada uma fonte pontual? Depende. Se eu pegar essa lâmpada e jogar ela mais para trás, distanciar ela, o que vai acontecer com ela na nossa visão? Ela vai ficar menor, ela está mais distante, ela fica menor, correto? E se eu distanciar mais? Ela vai ficar menor ainda, até que vai chegar uma hora que eu posso dizer que ela já é perto de um ponto, na minha perspectiva. Eu estou muito longe daquela luz, então para essa luz eu posso considerar como sendo um ponto. Um exemplo de fonte pontual, por mais absurdo que pareça, é o Sol. O Sol está tão distante, que a gente pode dizer que ele é perto de um ponto, certo? Se você pegar uma lâmpada como esta, certo? E comparar o tamanho dessa lâmpada, que é o tamanho relativo, ok? Dessa lâmpada com o tamanho do Sol, o Sol é menor que essa lâmpada para minha ótica, para minha perspectiva. Obviamente, se eu for até o Sol e medir, obviamente não é, né? Mas aqui, em relação a mim, essa lâmpada me parece muito maior que o Sol, que pode ser tampada até com uma moeda. Você pegar uma moedinha, apontar assim para o Sol, você consegue tampar o Sol. Então, o Sol está tão longe, que é o exemplo aqui, que a gente pode dizer que é uma fonte pontual. E a característica das fontes pontuais é essa ideia aqui, que ela emite luz em todas as direções. Além da fonte pontual, com relação ao tamanho, nós temos também as fontes extensa. O que é uma fonte extensa? É o oposto. É uma fonte que o tamanho dela vai importar. Ela é grande para o ambiente, ok? Então, eu posso dizer, ó, um exemplo de fonte extensa no dia a dia seria aquelas lâmpadas em barra, aquelas lâmpadas maiores, que parecem uma barra, certo? Então, vai ser aqui, ó, extensa. E aí eu vou ter mais ou menos essa mecânica aqui, ó. Eu tenho a lâmpada, ok? E aí, a luz produzida por uma fonte extensa, ela segue a seguinte mecânica. Cada ponto da lâmpada, ela pode ser dita como sendo uma fonte pontual. Então, note que a fonte pontual, eu só tenho um ponto. Não tem como marcar dois pontos um do lado do outro, já que eu já estou considerando que a fonte é um ponto. É o exemplo da lâmpada. A lâmpada está tão longe que se eu for dizer que ali tem um ponto, vai ser em cima da lâmpada. Eu não vou marcar um outro ponto do lado. Não dá, certo? Agora, o que é uma fonte extensa? É quando eu consigo fazer essa acepção, essa diferença de dois pontos. E aí eu posso falar, ó, aqui tem uma fonte pontual, aqui tem uma fonte pontual, aqui tem uma fonte pontual. Eu posso fazer milhares de fontes pontuais aqui, dentro dessa fonte extensa.
E aí o que acontece é o seguinte, no caso da fonte pontual, você só tem uma origem aqui para essas luzes em todas as direções. No caso da fonte extensa, cada ponto que você escolher, você pode dizer que é uma fonte pontual. Então esse ponto aqui, por exemplo, ó, ele vai jogar luz para cá sim, correto? Ele vai jogar luz para cá também. Ele vai jogar luz para cá. Assim como esse ponto aqui vai fazer a mesma coisa, vai jogar luz para cá, vai jogar luz para cá, vai jogar luz para cá. E esse aqui, mesma coisa. Todos os pontos vão fazer a mesma coisa. Essas luzes vão começar o quê? A se cruzarem. E aí vai ter aquele monte de luz aqui para cá, certo? Iluminando. Se houver espaço para ir para cima, também vai ser para cima, para baixo, vai ser em todas as direções. Posso até fazer aqui assim, ó, se for o caso, ok? Então, a ideia é essa. Existe fonte pontual e existe fonte extensa. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Jackson, se existe a fonte pontual e a fonte extensa nada mais é do que a combinação de um monte de fontes pontuais, por que a gente faz essa definição? Eu poderia chamar tudo de pontual, pontual em conjunto. Também não estaria errado. Mas a ideia é a seguinte, é que devido a essa acepção de uma fonte pontual e uma fonte extensa, ocorre um fenômeno bem interessante. Que fenômeno é esse? É o fenômeno de formação de sombra, certo? A gente vai falar aqui, ó, da sombra. Por que o fenômeno da formação de sombra? O que tem a ver o fenômeno da formação de sombra com a existência de uma fonte pontual e uma fonte extensa? É o seguinte, se a sua fonte for pontual, você vai ter, e aí você tem uma fonte pontual, digamos, tem aqui essa lâmpada é uma fonte pontual, um exemplo, ok? Obviamente para mim, para esse tamanho ela não é, mas vamos dizer que essa fonte seja uma fonte pontual. Se ela for uma fonte pontual e ela estiver acesa aqui, minha mão estiver aqui, ó, ela vai formar no quadro uma sombra, certo? E aí vocês podem perceber o seguinte, eu vou aproveitar a iluminação aqui do quadro, do ambiente, e vocês podem observar que aqui eu tenho algumas sombras formadas aqui no quadro. Tem uma pequena sombra mais clara nessa região e existe uma sombra mais escura nessa região. Do ponto de vista da física, ok? Do ponto de vista da física, lembrando que existem muitos conceitos que a gente trata no dia a dia, fala no dia a dia, mas que do ponto de vista científico tem outro significado, ou não é assim que se fala. Assim como lá no primeiro ano a gente falou sobre massa e peso, quando a gente sobe na balança, a gente não mede nosso peso, a gente mede a nossa massa, ok? Então aqui na física, nós no dia a dia chamamos isso aqui de sombra. Mas isso aqui, do ponto de vista da física, não é sombra. Isso aqui tem outro nome, é chamado de penumbra. Ok? Penumbra. Qual é a diferença entre sombra e penumbra? Penumbra é quando eu tenho ausência... Sombra é quando eu tenho ausência total de luz em uma dada região. A penumbra é quando eu tenho uma ausência parcial da luz, ok? Em uma dada região. Então vamos considerar o seguinte. Digamos que eu tenho aqui, ó, uma fonte pontual. Certo? Essa fonte pontual, ela vai emitir luz em todas as direções. E aí aqui eu tenho um certo objeto. Eu tenho aqui um certo objeto, ok? E aqui atrás eu vou ter a minha parede. Tá aqui a minha parede. Se a minha fonte for pontual, ela vai emitir luz assim, ó, certo? Quando ela emitir luz assim, a gente vai fazer o seguinte, ó, aqui passa a luz, aqui vai passar a luz, certo? Isso quer dizer que esse ponto aqui, ó, é iluminado, esse ponto da parede. Aqui, ó, partindo da minha fonte pontual, passa a luz também aqui assim, então esse ponto da parede também, se está chegando luz, está sendo iluminado. E aí o que eu vou analisar é que toda essa região aqui, ó, todos os raios nesse meio termo, vai bater no objeto. Ele não consegue passar. Isso quer dizer que toda essa região aqui, ó, não vai receber luz alguma, ok? Não vai receber luz alguma. Isso vai implicar que toda essa região ela vai ficar 100% escura, ok? 100% escura. Certo? Aí o que vai acontecer? E essa região daqui para cima e para baixo? Aí vai chegar luz, né? É só analisar aqui, ó. Da minha fonte pode vir um raio aqui assim e iluminar
vir raio aqui assim, iluminar e vai iluminar. Só essa região que não vai receber luz. Se ela estiver 100% escura, aqui há a formação de uma sombra. Toda vez que a nossa fonte é pontual, aí entra a relação das fontes pontual e extensa com relação de sombra e penumbra. Toda vez que nossa fonte é pontual, ok? Ela faz uma sombra, 100%. Agora, quando a gente tem uma fonte extensa, o que seria uma fonte extensa? Vamos apagar esse desenho aqui mesmo? Agora vamos pegar uma fonte extensa, que é o seguinte. Agora eu tenho, novamente, um objeto aqui assim, ó, uma barreira. Só que agora a minha fonte, ela é isso aqui, ó. Ela é tudo isso aqui. É uma barra iluminada, tá? E aqui atrás está a minha parede, novamente. Certo? Se eu parar aqui para pensar, aqui está um anteparo. De cada ponto aqui da minha luz, a princípio eu posso considerar como se fosse uma fonte pontual. Isso é uma fonte extensa, certo? Tem várias fontes pontuais. A gente pensa dessa maneira. Então eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, só esse aqui, da ponta. E vamos analisar ele como sendo uma fonte pontual. O que vai acontecer? Deixa eu diminuir um pouco esse anteparo, senão o desenho vai ficar fora. Beleza. O que vai acontecer? Não, agora ficou muito pequeno. Aqui assim. Beleza. Acho que tá bom. O que vai acontecer quando eu considerar esse cara aqui como uma fonte pontual? Eu vou olhar aqui assim, ó, e vou analisar ele passando bem aqui na beirada, que nem eu fiz no desenho anterior. Só esse ponto aqui analisando na beirada. Ele vem aqui assim, certo? Quer dizer que esse pedaço aqui, ó, recebe luz. E se eu for aqui para cima? Ele vai vir aqui assim, ó. Quer dizer que esse pedaço aqui ainda recebe luz. Ok? Devido a esse pontinho aqui, a essa parte da lâmpada, a lâmpada é tudo isso, só esse pedacinho aqui da lâmpada, eu diria que teria uma sombra em toda essa região do lado de cá. Correto? A princípio, esse pedaço aqui, ó, ele ilumina para cá assim, ilumina para cima, mas em nenhum momento ele vai conseguir passar por essa barreira, então essa parte aqui fica uma sombra. Porém, o que realmente acontece é o seguinte, eu não posso esquecer que existem várias fontes pontuais. Então o que a gente vai ter que analisar? A gente vai ter que analisar outro pedaço da lâmpada. E eu vou pegar, sendo muito esperto, já vou pegar do outro lado aqui, ó. Se eu pegar do outro lado, o que vai acontecer? Esse lado aqui, em relação ao objeto e iluminação aqui atrás. Esquece esse cara aqui. Agora a gente está analisando em cima. Vou passar um raio bem aqui na lateral, ó. Certo? Passou um raio bem aqui na lateral, ó. Esse ponto ele consegue iluminar aqui, ó. Ele está iluminando uma região, note que daqui de cima, que eu vou colocar aqui, ó, do ponto A até o ponto B, esse cara aqui não ilumina. Do ponto A ao ponto B, não ilumina. Mas esse cara aqui, ele ilumina uma região. E não somente essa região aqui, ó. Ele ilumina tudo daqui para cima. Correto? E para cá, ó, se eu fizer assim, ó. Agora, ele não ilumina essa região aqui, ó. Mas essa região é iluminada por esse ponto, que ilumina tudo daqui para baixo. O que está acontecendo na prática? Vamos analisar aqui. Deixa eu fazer umas setinhas aqui, senão a gente vai se perder no meio de tanto traço. O que está acontecendo? Esse cara ilumina toda essa região aqui para cima. Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar a região que esse cara ilumina. Só a região que esse cara ilumina. Ele ilumina aqui, ok? E ilumina daqui para cima. Certo? Agora vamos pegar a região que esse cara ilumina. Ele ilumina daqui para cima, ó, qualquer vários pontos que eu consigo fazer. Ou seja, ilumina aqui assim, ó. Certo? E ele vai iluminar daqui para baixo. Correto? Agora, vamos analisar aonde eles estão coincidindo. Coincidindo no seguinte contexto. Esse cara aqui e esse cara aqui, eles iluminam tudo aqui assim, ó. Pode ver, ó, que eu consigo fazer um raio para cá e consigo fazer um raio para cá. Ou seja, essa região aqui, ó,
eles estão juntos. E essa região aqui, esse cara aqui ilumina daqui para cima, mas esse aqui ilumina daqui para cima. Ou seja, se eu pegar essa região, só esse cara ilumina, mas aqui para cima, os dois iluminam. Então aqui eles estão juntos. Opa, fiz uma cor errada. Aqui eles estão juntos. O que eu quero dizer com isso? Vamos analisar agora. Toda essa região aqui não recebe luz nenhuma, nem de um lado, nem do outro. Essa região é a sombra. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Essa região é a sombra. Agora, existe um pedacinho aqui, ó, que recebe luz, mas ela não recebe toda a luz da lâmpada. Ela recebe um pouco de luz. Por quê? Ela recebe desse cara aqui, ó, mas não recebe desse cara aqui. Desse cara é só daqui para cima. Então, essa região que recebe um pouco de luz é a penumbra. Que ela vai aparecer tanto em cima quanto embaixo. Ela vai aparecer embaixo, ela recebe luz desse cara aqui, ó. Vem aqui assim, ó, várias luzes, mas não recebe desse, por conta do anteparo. Ela só recebe daqui para baixo. Então, essa região aqui também é conhecida como penumbra. Então, é isso que acontece quando a gente tem uma fonte pontual e uma fonte extensa. Quando a gente tem uma fonte pontual, tá aí um exemplo de uma simulação, a gente tem a formação da sombra bem marcada, fica bem claro, bem marcadinho onde é que está a sombra, onde é que ela começa, onde é que ela termina. Você consegue fazer uma linha em cima da sombra, você consegue contornar a sombra. Agora, quando a gente tem um corpo extenso, aí acontece esse efeito, onde a gente tem uma região realmente escura, ok? Tá totalmente escura, mas aí ela vai ficando clarinha, ok? De modo que a gente não consegue determinar exatamente onde a sombra começa e onde a sombra acaba. Isso por quê? Porque existe uma região escura, mas depois vai pegando essa região aqui, ó, que vai pegando parte da luz de uma ponta. Claro que aqui eu só peguei 2 pontos da lâmpada, tá? Se eu pegasse todos os pontos, eu ia ver que um contribui um pouquinho mais para cá, ó, e aí aqui pega muita luz, pouca luz, e aqui vai pegando cada vez mais luz dos pontos que vai subindo aqui em cima, e aí vai formando essa ideia de penumbra. Então, fontes pontuais formam sombra 100%, fontes extensas, elas vão formar sombra e penumbra. E lembrando que uma fonte, para ser extensa, basta ser uma lâmpada próxima, ok? Mas para ela ser pontual, basta ser uma lâmpada ou um objeto luminoso bem distante, que a gente pode considerar pontual. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Acho que a simulação deu para vocês verem um pouco melhor essa ideia de formação de sombras e de penumbra. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!